Muito bem. Então já estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho até que alguém, se faça presente junto com a gente. E nós vamos para mais uma noite de aprendizado. Tá? Eu acho bastante interessante essa questão dessa ferramenta, né? Ainda bem que esses recursos existem em função dessa pandemia, porque eu não sei como seria, né, se nós não tivéssemos esse recurso. Né? Você citou sobre, inclusive do assunto que você vai tratar, a questão das pessoas que não têm essa disponibilidade, né, e as casas fechadas, como eles estariam, né, se virando, né, aonde buscar o lenitivo, né, para as dores, né, para as angústias, né, é bastante complicado. Mas para a maioria, para uma grande parte, né, a gente tem essa possibilidade, né, de desfrutar dessas ferramentas que acabam nos aproximando, embora distantes, né? Embora distantes, acabam nos aproximando. Então, eu acho que trouxe bastante conforto para as pessoas essa possibilidade, né? Desse convívio, né? Desses encontros online, né? Isso foi muito bom. Bom, Luiz, independente, já estamos aí temos dois, talvez seja eu e você, né? Não, mas acho que não. Acho que... não somos nós, não. Deve ser eu que já está ligado lá embaixo. A Sônia deve estar lá nos Também, então deve ser a Sônia e o meu filho, o Vitor. Então, olha, somos... Mas muito bem, ela fica também no sistema, né? Ela fica gravada, então depois as pessoas podem estar acompanhando, né? Então, vamos aproveitar esse momento e agradecer a Deus, né, pela oportunidade de nós estarmos unidos novamente, juntos, né, online, para que a gente tenha mais uma noite de aprendizado e para que a gente possa estar dando sequência no nosso trabalho de palestras online do nosso Centro Espírita de Jesus para Crianças. Então, em forma de agradecimento, levemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, temos a grata satisfação, né, de receber nesta noite o nosso querido irmão Aloísio, que trará um assunto muito importante para nós sobre o acolhimento, né, na casa espírita. Né? Então, Aloísio, é um prazer imenso tê-lo novamente conosco e que a espiritualidade, né, vos acompanhe, né, e a gente possa, com certeza, seremos brindados aí com uma bela palestra. Que Deus vos abençoe, que Jesus vos proteja, meu irmão. Que assim seja, abraço. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos novamente pelas mídias sociais, pelo Facebook da casa, o Centro Espírita de Jesus para as Crianças, aí de Gavião Peixoto. É a segunda oportunidade que tenho de estar falando com os irmãos aí de Gavião, e sinto-me honrado pelo convite, sobretudo pelo carinho do Braz, da Sônia, que gentilmente nos convidaram para esse bate-papo.
Nós estamos no dia 30 de setembro de 2020. Nós estamos encerrando o mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo. E quando nós escolhemos o tema que vamos abordar na noite de hoje, é um tema que me tocou profundamente. Aquelas coisas que pegam assim em cima, começam a martelar na cabeça da gente, e que se parece que se a gente não colocar para fora aquilo que está incomodando, parece que você tem que colocar de todo jeito. Fiquei pensando que estamos há praticamente já mais de 6 meses de isolamento social por conta da pandemia. Nesse período de 6 meses, por conta do isolamento social, todas as casas religiosas, inclusive os nossos centros espíritas, foram obrigados a fechar suas portas. E nós, que nesta encarnação nunca passamos por uma prova desta envergadura, eu digo dessa encarnação, porque certamente já vivemos outras, e certamente, muito provavelmente, já passamos por pandemias, por epidemias, por guerras e toda sorte de gêneros. Mas nesta encarnação atual, não. Somente aqueles irmãos que, por exemplo, tiverem nascidos no começo do século, e que sim, esses irmãos foram, a gente pode dizer que, imaginemos uma pessoa que nasceu no ano de 1901. Com 14 anos, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Passado 4 anos depois, em 1918, surge a gripe espanhola, que na verdade não surgiu na Espanha. Fizemos o estudo para saber, foi por decorrência da guerra, que essa gripe acabou se espalhando pelo mundo. Mas a Espanha, como não fazia parte do bloco que estava em guerra, era o único país que podia falar abertamente, porque os países que estavam em guerra não podiam estar falando que tinha essa situação, seus soldados estavam enfraquecidos pela gripe, ou outras situações que levassem o inimigo a atacá-los. Então, acabou sendo conhecida como a gripe espanhola por conta da divulgação. E lembro também de uma questão muito pontual que atingiu uma grande parte da população mundial. E com todas essas dificuldades naquela época, quantas pessoas que passaram depois pela gripe espanhola, passaram depois pela quebra da Bolsa de Nova York, a quebra na Bolsa a queda de 29 e 30, em 1929, 1930, mais ou menos, e depois ainda passaram pela Segunda Guerra Mundial. Realmente, uma prova de envergadura para aquelas pessoas que nasceram nesse período, que vivenciaram esses anos difíceis. Mesmo quando um país não participa de uma guerra diretamente, ele sofre os efeitos. Lembro que a minha mãe conta fatos de que não havia combustível na época da Segunda Guerra, os carros eram movidos a um outro tipo de combustível, como tipo gasogênio, salvo engano. Havia fila para compra de pão. Então, muitas e muitas dificuldades aconteceram ao longo do nosso país, do nosso mundo. E quando a gente hoje se depara com uma situação dessa, que nós passamos por essas dificuldades que todos nós estamos passando, e encontramos as casas espíritas, as casas religiosas de um modo geral, fechadas, com as portas fechadas. Então, não é um isolamento social de um retiro, vou fazer um retiro espiritual, eu vou passar uma temporada no Tibete fazendo um retiro espiritual, ou numa montanha, deliberadamente por minha livre, espontânea vocação, por minha livre, espontânea vontade. Não. Veio um isolamento imposto por uma situação que não estava nos nossos planos, pelo menos nas nossas consciências. E aí nós nos deparamos com isso. Mas se por um lado nós tivemos o isolamento social provocado pela pandemia, provocado por essa gripe que está assolando grande parte da humanidade, e a gente eleva o nosso respeito
e a nossa rogativa a Jesus para que rapidamente consiga pôr a sua mão amiga sobre médicos, enfermeiros, cientistas que estão em busca de um remédio e de uma vacina que possa aplacar a dor da humanidade sofrida. E por mais que possamos levantar qualquer bandeira dizendo que esse vírus foi fabricado, ou foi isso, ou foi aquilo, nada, absolutamente nada aconteceria se não fosse pela permissão de Deus. Pois não cai uma única folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Então, se estamos nesse momento de dificuldades, de dores, de sofrimentos, muitos irmãos tendo que se despedir dos seus familiares rapidamente, porque nem podemos velar o corpo como se fazia antigamente. Quantas e quantas pessoas não ficam confinadas, esquecidas, abandonadas? E não é só o abandono presencial, é abandono íntimo, no peito, no coração. Quantas dúvidas, quantas dores, quantas incertezas trazemos no peito. E chega uma hora que dá um nó na gente. Aí a gente fala assim, e agora? Quem que eu vou buscar? Quem que vai me ajudar? Sabemos, sim, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Todos nós estamos aqui encarnados por uma razão, e o Pai mesmo disse, de todas as ovelhas, Jesus disse que de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Então, se nós somos filhos desse Deus amoroso, sabemos que Ele está por dentro de tudo, Ele está comandando tudo. Não estamos soltos ao léu, jogados ao acaso, como um jogo de dados. Não. Há uma razão para tudo. É que nós, pequeninos que somos, não compreendemos ainda a razão de todas as coisas que acontecem. E estava dizendo, então, a respeito dessa situação, quando veio o isolamento social e as casas espíritas fechadas. Nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, de recursos, estamos nos valendo dessas palestras virtuais, das lives, de entrevistas, várias palestras são transmitidas diuturnamente pelos mais diversos canais. E nós que temos essa felicidade, podemos buscar nesse contato virtual com aqueles irmãos, mas nos dando o conforto, o lenitivo, para que a gente possa perceber que não estamos sozinhos. E aqueles irmãos nossos que passaram pela gripe espanhola, que não tinham esses recursos da tecnologia, como que eles fariam? Como que eles fizeram, né? Perguntamos nós. As notícias eram desencontradas, não tínhamos tantas informações. Aí o que veio acontecer também? A preocupação que me toca profundamente, que esse tema estava me incomodando, é não para nós que ainda temos a grata satisfação do conhecimento, dos recursos das mídias sociais, mas aqueles outros irmãos, desamparados da sorte, abandonados, que não têm o recurso da tecnologia, que não sabem utilizar, que não conseguem manipular um instrumento celular, uma televisão de Smart TV, um computador. Essas pessoas, com certeza, estão com o coração aflito, com o coração apertado, querendo desabafar. E, no entanto, como que eles podem buscar? As casas religiosas fechadas. Um padre, um pastor, um dirigente de um grupo espírita, qualquer representante religioso não está ali para acolhê-lo naquela hora de dificuldade, naquela sua dor íntima. Como que ele vai poder fazer? Então, irmãos, uma coisa que eu coloco com muita propriedade. As casas espíritas, falo das casas espíritas, mas na verdade seria para todos os templos religiosos. As casas espíritas, em especial porque somos espíritas, deveriam ter obrigatoriamente o primeiro representante de qualquer corpo doutrinário, um departamento de acolhimento. Para aquelas pessoas que chegam na casa espírita pela primeira vez, talvez com o coração apertado, com dores atrozes,
E ela não sabe, às vezes ela fica com medo, com receio. E as pessoas, às vezes, por simplesmente chegam lá, boa noite, olha uma mensagem, a pessoa vai assistir a palestra, toma um passe, toma água fluidificada, vai embora para casa, não sabe que motivo levou aquela pessoa ali. E não estamos nos referindo aos trabalhadores e frequentadores normais da casa. Estamos nos referindo àqueles que se aproximam pela primeira vez a uma casa, na esperança, talvez encaminhado por algum amigo espiritual, para que ele pudesse receber o consolo, para que ele pudesse ser amparado, para que ele pudesse ser acolhido. E, no entanto, às vezes passa desapercebido, porque nós estamos tão correndo com tantas atribuições. Os dirigentes de trabalho da noite têm que organizar ali a mesa para o palestrante, preparar a equipe de trabalhadores, preparar a água para ser frutificada, organizar as cadeiras, tudo mais. E, no entanto, não se atentam à necessidade daquele irmão, que às vezes, se você olhar no olho dele, ele já vai falar, estou precisando de ajuda. Então, dar ajuda a esses irmãos é fundamental, é de mais fundamental importância. Muito mais do que fazermos palestras, cursos. Isso tudo é importante, mas o acolhimento ele é fundamental, sobretudo nesse momento que estamos passando. Vim até com a camisa amarela para lembrar do Setembro Amarelo, que hoje, estava dizendo, encerra no dia de hoje. Mas será que essas dores, essas angústias, essas tristezas só acontecem no mês de setembro? Por isso que temos o Setembro Amarelo, pronto, a partir de amanhã já acabaram todas as dores, todas as depressões, todas as angústias? Claro que não, irmãos. O mês de setembro foi lembrado para trazermos a consciência dessas pessoas que passam dificuldades, que às vezes estão sozinhas em suas casas, sem ninguém que apoie, sem ninguém que dê um telefonema. E aí a gente fica pensando. Quando alguém às vezes nos procura, estava até comentando com o Brás hoje à tarde esse assunto, que nós somos especialistas em receitas. Damos receitas de tudo. A pessoa vem te procurar por uma determinada questão, ele está com uma dor, com um sofrimento, com alguma coisa apertando o seu peito, e a gente, como o Senhor da verdade, como o líder supremo e absoluto de tudo, fala, mas isso é fácil, faz isso, e está tranquilo. Será? Aquela receita que, por exemplo, poderia ser utilizada para mim, será que ela serviria realmente para o meu irmão? E será que aquele meu irmão que veio me procurar, ele estaria precisando de um conselho, de uma receita, ou ele estaria precisando do meu ouvido, dos meus ouvidos? E veja como Deus é inteligente. Ele nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Então é mais para ouvirmos e falarmos menos. Às vezes aquele irmão, ele vem nos procurar para falar. E não importa, não é para a gente interromper. Não é para você chegar e falar assim, não, já sei como você faz, você quer se livrar logo da pessoa que está ali com aquela lamúria, então você já fala, não, faz isso assim, dá tudo certo, alguém toma um passe. Não é assim, irmãos. As pessoas que trabalham num departamento de acolhimento espiritual têm que ter, primeiro, boa vontade. Primeiro requisito, boa vontade. Segundo, saber ouvir. E terceiro, ter discrição. Quem está num atendimento fraterno, acolhendo um irmão que chega, o que ele escutou ali, fica ali. Ele não tem que nem amanhã depois perguntar para a pessoa como que ela está, fora do ambiente que ela foi previamente designado ali para ele falar. Temos que ser como confessionários, que fica ali dentro. Não temos que levar para fora, não temos que levar para grupo nenhum. É um desabafo de um irmão que trouxe para nós. E que situação, às vezes, chegam esses irmãos querendo falar e a gente já querendo dar uma receita. A receita pronta. Não. A receita não é assim, cada individualidade. Cada ser humano reage de uma forma diferente. Cada ser humano tem as suas dores próprias. Pode passar
pelo mesmo problema, pela mesma situação, não vai reagir da mesma forma. Pouco tempo atrás, estive assistindo uma entrevista fantástica, que eu recomendo aos irmãos, do nosso querido André Trigueiro com o padre Fábio de Mello. E me tocou profundamente a sinceridade, o peito aberto do padre Fábio de Mello, que, sendo um religioso de exponencial, conhecidíssimo fora até do Brasil, falava ele que fazia em média de 25 shows por mês. Olha que absurdo. E que a vida dele começou a ficar vazia. Ele se sentia como se fosse um... Ele falou, sabe aquele santo do pau oco que está vazio por dentro? Ele só estava com a casca. E isso começou a fazer muito mal para ele, como pessoa. E ele chegou, inclusive, a pensar em dar fim à vida. Olha que triste situação. Então, não é porque a pessoa é religiosa, porque tem uma religião que fala, não, isso não acontece. Acontece. As dores são íntimas, são próprias de cada indivíduo. E o padre Fábio de Mello, comentando nessa entrevista, ele fala com o André Trigueiro que ele chegou até a conversar com o bispo responsável pela diocese dele, sei lá como que é, para que ele queria deixar de ser padre, porque se ele, como ele ia cometer esse ato de desatino, não queria envolver a religião nesse ato dele. E o bispo foi tão acolhedor, acolheu de tal forma que ele conseguiu vencer essas dificuldades. E o padre Fábio de Mello, ele falou também uma questão muito pontual, que um belo dia ele foi procurado por uma jovem que havia rompido o relacionamento com o seu namorado. Havia rompido o relacionamento com o namorado e ela estava desolada, não sabia o que fazer da vida. Diz que ele se arrepende amargamente desse conselho, dessa fala que ele disse a essa jovem, falou assim, minha filha, você quer ver o que é sofrimento? Vai visitar uma ala infantil de um hospital de câncer. E depois ele fala assim, que ele se arrepende realmente amargamente, porque a dor daquela jovem não é tão diferente de uma dor de uma mãe que tem um filho com câncer numa ala infantil. Porque as dores são próprias, são inerentes a cada ser humano. Então nós precisamos ter olhos de ver quando chega um irmão à nossa casa, saber se ele está precisando de alguma coisa, termos braços para acolher e ouvidos para ouvir esse irmão. Isso é de fundamental importância. E então, aproveitando até o ensejo, novamente falando do Setembro Amarelo, o CVV é uma organização fantástica. Por intermédio do número 188, ligação gratuita. Se você, às vezes, está passando por um momento de dificuldade, está sozinho em sua casa, não tem com quem falar, não tem com quem conversar, porque, às vezes, você vai procurar um amigo e o amigo vem também com aquela receita pronta. Então, você vai falar com uma pessoa de qualquer parte do Brasil, que você não sabe nem de onde que é, e você vai poder falar das suas dores, das suas dificuldades, das suas angústias. Se abrir com aquele irmão que está ali, ele foi preparado, ele está devidamente habilitado para acolher a cada um que sofre. Não que ele vai ter a fórmula mágica, mas ele vai ter ouvidos para te ouvir, com paciência. E lembro até que tem uma palestra de um representante do CVV, que ele diz que algumas vezes a entidade deles uma certa vez a entidade passou por uma reforma. Então, enquanto estava reformando ali, como que ele fez? Ele transferiu todas as ligações que chegavam ali para o núcleo da cidade dele para a sua casa. E ele tinha o discernimento de que naquele momento que ele estava de plantão e que ele estava para atender, ele não atendia celular, não deixava o celular ligado. Ele estava prestando atenção na fala daquele irmão. Então, precisamos ter esse olhar, essa visão mais ampla, de abertura, que quando as nossas casas espíritas reabrirem novamente, o primeiro trabalho que eu acredito de ser de suma importância é esse de acolhimento espiritual. Receber os irmãos
de uma forma ordenada, com agendamento, com espaçamento, com todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pelas organizações de saúde, mas mantermos esse atendimento imprescindível. Porque quantas e quantas pessoas não estão sofrendo nesse momento das mais diversas dores. Seja a dor da perda de um ente querido, seja a dor de um sofrimento físico porque está passando por uma doença ou por essa própria gripe que está envolvendo a nossa humanidade, seja por qualquer tipo, um desemprego, uma situação familiar, qualquer. Todos nós estamos passando por essas dificuldades juntos. Mas Jesus falou o que para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo. Jesus não quis ser o dono do mundo. Ele venceu o mundo. Ele se sobrepôs a todas essas nossas dores, mazelas, passou por dificuldades que não teria necessidade nenhuma pela sua evolução espiritual. Mas deu-nos o testemunho que devemos seguir. Temos como modelo e guia Jesus. Claro, vai demorar muito para sermos um espírito tão evoluído como o Mestre Jesus. Mas ele é o nosso modelo, é o nosso guia. É por lá que devemos seguir. Então, quando nós estamos, às vezes, sozinhos, com dores, com sofrimentos, a quem vamos recorrer? A Jesus. Vamos abrir o Evangelho, segundo o Espiritismo, lermos uma página, refletirmos a respeito dela. Quando as dores estão mais difíceis, vamos fazer o Evangelho no lar mais vezes na semana. Auxilia. Se você não tem o hábito de fazer o Evangelho no lar, comece o Evangelho no lar uma vez por semana, que seja 15 a 20 minutos. Coloque a sua água para ser fluidificada, faça a leitura de uma página do Evangelho, peça assistência dos amigos espirituais. Agora, se porventura você já está fazendo o Evangelho no lar e aquela semana está conturbada, está cheia de agitos, de situações que você não estava contando, dobre a dose, faça 2 vezes por semana, busque o seu reequilíbrio, faça a sua preparação no momento de dormir, entre em sintonia com o teu anjo de guarda, esse espírito querido que Deus concedeu a cada um de nós, e que muitos de nós pensamos que são feitos só para as crianças. A gente acha que anjo de guarda é só para criancinha, para recém-nascido, para pequenininho que está naquela fase tenra. Não. Todos nós temos um anjo de guarda que foi designado por Deus, um espírito mais evoluído que nós, que vem justamente para nos auxiliar, para nos dar força nesses momentos de dificuldades. Antes de sair para a execução dos nossos trabalhos, façamos uma prece, pedimos a proteção espiritual, para que a gente possa ser envolvido com essa luz serena que vai nos dar as intuições. Mas agora, se eu não estiver ligado, se eu não estiver conectado com o meu anjo de guarda, de nada adianta ele estar mandando intuições, mensagens para cá, e eu não estar ligado. É como se eu tivesse com um rádio desligado, embora o locutor esteja transmitindo a programação. Se eu quiser captar a mensagem do que o locutor está fazendo, a transmissão daquela mensagem, eu tenho que ligar o meu aparelho, ligar o meu rádio. Se eu não ligo o meu rádio, eu não vou receber a mensagem. E da mesma forma nós. Se nós queremos receber as intuições dos nossos amigos espirituais, é preciso manter a sintonia elevada. Entrarmos em sintonia com os nossos anjos de guarda, voltarmos os nossos pensamentos a Deus, a essa equipe espiritual que diuturnamente cuida de cada um de nós. Como eu estava dizendo, nós não estamos largados no mundo. Nós somos filhos de Deus, a caminho de uma evolução espiritual. E se estamos todos nessa jornada, ninguém aqui pode se dizer que é melhor que ninguém.
Não é porque estou aqui falando que me julgo já melhor que qualquer um de vocês que está me ouvindo. Não. Muito pelo contrário, costumo sempre dizer essa frase, que a palestra, quando a gente prepara, é para a gente mesmo. Que servir para os outros, que bom, que ótima notícia. Mas a minha boca está mais próxima do meu ouvido, não do de vocês. Então, se tiver que servir para alguém, sirva primeiro para mim. E a gente aproveita esses momentos para fazer essas reflexões. Porque muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente vai fazendo a coisa meio no atropelo. Não paramos para pensar, nunca estamos, na verdade, no momento presente. Ou estamos lembrando situações do pretérito, ou ansiosos com situações do futuro. E nesse tópico de pretérito e futuro, a gente costuma dizer o seguinte, que muitos de nós sofremos desnecessariamente. Por que nós sofremos desnecessariamente? Ficamos indignados com situações que aconteceram no nosso passado. Não vai mudar. O que aconteceu no passado não muda. Já aconteceu. Até outro dia, numa outra casa, eu estava comentando uma situação muito particular. Imagine uma situação que, uma semana atrás, você levou um pisão no pé de uma determinada pessoa. A pessoa te pisou no pé. Ah, me desculpe, perdão, não sei o quê. Tá bom. Só que vamos supor, se você não perdoou aquele ato, se você não perdoou aquela situação, significaria que uma semana depois você estaria de volta chegando para a pessoa para pedir para pisar no seu pé. Ou se você mesmo deliberadamente fosse batendo no seu pé para continuar lembrando aquele fato pretérito. Isto chama-se ressentimento. Ficamos sentindo novamente coisas que aconteceram no passado, como se aquilo fosse trazer alívio para nós. Pelo contrário, quando a gente lembra de uma situação triste, a gente se entristece, a gente fica incomodada. Então, quando tivermos que lembrar do passado, lembremos de coisas alegres, de coisas felizes, de coisas que nos fazem bem. Agora, quando é a outra parte de ficarmos com a cabeça no futuro, nós criamos uma coisa chamada ansiedade. E aí a gente sofre por antecipação, com as nossas preocupações, ou seja, ocuparmos antecipadamente de uma situação que nem sabemos se ela vai acontecer. E se acontecer, se vai ser daquele jeito mesmo, e a gente já faz aqueles castelos tenebrosos, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não! Tenhamos fé em Deus. Tenhamos confiança na providência divina. E vivamos o aqui e agora. Nós temos que estar com a cabeça e o pensamento fixo no momento presente. Não é no passado, e muito menos no futuro. Quer ver uma situação que não adianta ficar pensando no futuro? Quais os planos que nós, vivendo aqui na nossa cidade, na nossa região, tínhamos para o ano de 2020? Será que nós conseguimos realizar todos os nossos planos de 2020? Até agora, por exemplo? Ou não? Então, nós não temos o controle, irmãos. Veio essa pandemia e mudou todo o nosso jeito de pensar. Uma viagem sequer que você poderia falar, vou fazer uma viagem para tal lugar, para cá, para lá, você não pode. Tem uma série de restrições. Ir em um determinado lugar, fazer uma determinada festa com determinadas pessoas. Lembro até que foi engraçado que o meu filho faz aniversário em março, e aí ele recebeu até uma figurinha pelo celular, que colocaram assim um menininho sozinho, com um chapéuzinho na cabeça, um bolinho pequenininho de tudo, com uma velhinha assim, para os aniversariantes de março e abril. Como se fosse só em março e abril que tivesse acontecido. Então, nós não somos donos do futuro, não somos donos do amanhã. Mas é importante e principal que a gente construa o nosso presente corretamente. Porque do que fizermos o nosso presente será o nosso futuro. Porque a nossa semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, as reflexões que trazemos para esta noite calam muito ao nosso coração.
possamos acolher aquele irmão que venha à nossa procura, mesmo que seja aquelas conversas infindáveis que não terminam. Ele está precisando desabafar. Ele está precisando colocar para fora a sua dor, o seu ressentimento, o seu medo. E todos nós sentimos medos. Nós não somos super-heróis. Nós não somos imbatíveis. Temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque somos seres humanos. E é natural, se hoje eu estou numa posição um pouquinho acima, tem um irmão meu que está em uma posição abaixo, então compete a mim ajudá-lo. E que amanhã depois eu pode ser o contrário, eu esteja numa situação inferior a ele me ajude. E costumo dizer com muita propriedade que nós todos somos anjos de uma asa só. E só vamos conseguir voar se estivermos enlaçados ao nosso irmão carente e necessitado. Muita paz a todos. Eu queria uma vez mais agradecer ao generoso convite do Braz e da Sônia para estarmos aqui novamente com os irmãos aí do Centro Espírita de Jesus para as Crianças aí de Gabriel Peixoto, desejando muita paz, saúde, harmonia e acolhimento espiritual a todos os nossos corações. Gratidão a todos, fiquem em paz. Muito bem. Meu irmão Luiz, nós é que agradecemos você ter aceitado e trazer para nós, né, reflexões tão importantes e que muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Acaba achando que está meio normal, que é assim mesmo, quando na realidade nós precisamos olhar também para o lado, né? Porque às vezes do nosso lado nós temos irmãos aí necessitados, precisando ouvir. Agradecemos imensamente pelas reflexões dessa noite e se Deus quiser, né, numa oportunidade breve, né, ou pela tecnologia, né, pelo online, ou quem sabe, né, presencialmente, né, se Deus quiser, que tudo isso passe, né? Oi. Eu penso assim, na minha opinião, que independentemente de quando retornarem as atividades presenciais, as casas precisariam manter também esse tipo de palestras, manter a transmissão ao vivo. Porque às vezes você tem um frequentador na casa, que às vezes ele está acamado, que ele frequentava, ele sofreu algum problema de saúde, e ele pode, digamos, naquele dia, naquele horário, estar assistindo da sua casa também. Acaba sendo um novo normal, né? Uma forma diferente de chegarmos até os irmãos que não podem frequentar o centro, né? As coisas vão acontecendo e as necessidades vão aparecendo e elas vão sendo atendidas, né? Então, Luiz, muito obrigado mais uma vez, tá? E elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença, o acompanhamento de todos nesta noite e que fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.